Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês bem-vindos demais a essa nossa aula de hoje aqui. Que bom que você está aqui comigo para que juntos a gente encare mais um conteúdo aqui de processo civil rumo à sua aprovação, que é o que a gente mais quer, tá bom? Como eu gosto de falar também no começo aqui das nossas aulas, deixa de lado o telefone, celular, as redes, a não ser, é claro, que você esteja me assistindo nesse momento pelo seu telefone, tá bom? Mas é só para você não cair em distrações e então ficar aqui comigo aqui de fato concentrado ou concentrada, para que juntos você possa realmente aprender esse conteúdo de hoje, fechou? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar de um tema, a meu ver, tranquilo, tá? Por quê? É um assunto fácil de entender e é um assunto que se você estudar, muito provavelmente, se Deus quiser, não vai ter erro não, tá bom? Por isso, foca, fica aqui comigo até o fim dessa aula, porque como eu falei, se você focar, acompanhar os nossos materiais, ficar nessa aula até o fim, se Deus quiser, não vai ter problema não, fechou? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos para aquilo que interessa, que é realmente a nossa aula de hoje, beleza? Vamos começar então aqui a tratar desse assunto. Hoje nós vamos começar, gente, a falar sobre a advocacia pública, né? Vamos começar e vamos terminar, né? Se Deus quiser, tá bom? Por que vamos falar da advocacia pública? A primeira coisa que nós temos para falar sobre a advocacia é que, seja advocacia pública ou seja advocacia privada, ela é uma função essencial à justiça. Se ela é uma função essencial à justiça, ora, isso é uma questão de português, né? O que é algo essencial? Essencial é algo fundamental, indispensável, algo que não pode faltar, não é mesmo? Então, se eu digo que a advocacia, seja pública ou privada, é uma função essencial à justiça, eu estou dizendo que não há como imaginar processo judicial, não há como imaginar o funcionamento do próprio poder judiciário, não há como se imaginar justiça sem que eu tenha a advocacia, tá bom? E com a advocacia pública também não é diferente. Então, a primeira coisa a se compreender aqui para essa nossa aula de hoje é que a advocacia é uma função essencial à justiça, tá bom? Tanto é que se um processo judicial se iniciar ou se desenvolver sem a participação regular de um advogado, de um procurador, aquele processo judicial muito provavelmente será nulo, tá? Sendo nulo, ele não produzirá efeitos, tá bom? Porque a participação da advocacia ela é indispensável, tá? E se nós temos aí a advocacia privada, em relação à qual ou com a qual todos nós podemos contar para que a gente ajuize as ações ou nos defenda de ações que a gente julga ser necessário, né? Então, se nós podemos contar com a advocacia privada, é evidente também que nós temos também que entender o papel da advocacia pública. Então, se eu, por exemplo, professor Arnon, vamos imaginar que eu não fosse advogado, né? Porque eu, como advogado, eu posso advogar em causa própria, tá? Mas imaginando que eu, professor Arnon, se não fosse advogado, precisasse dar início a um processo ou precisasse me defender se eu fosse réu em um determinado processo judicial, o que eu deveria fazer? Recorrer a um
advogado, advocacia privada, para que esse advogado seja o meu procurador nos autos, seja o meu representante e então defenda os meus interesses, tá? Uma vez que o advogado é um sujeito parcial, né? Imparcial, gente, é só o juiz. Quem não tem lado é o juiz, advogado é parcial, advogado tem lado, advogado é a sua parte, tá? O bom advogado é aquele que se preocupa, antes de qualquer outra coisa, com os interesses do seu cliente, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu, professor Arnon ou qualquer outro particular, se tenho que me envolver em um processo judicial, eu preciso recorrer a um advogado, o mesmo acontece, evidentemente, com os órgãos públicos, tá? Com o Estado de um modo geral. Então pensa comigo aqui, se, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, se o Estado de Ceará, se porventura, né, a União Federal estiver envolvida em um processo judicial, quem irá representá-lo? A advocacia. Só que ao invés de ser um advogado privado, como ocorre com todos nós, terá a advocacia pública, os advogados públicos que representarão, então, o poder público, tá bom? A ideia é exatamente essa, fechou? Vamos dar seguimento aqui. Olha o que diz o artigo 182 do nosso queridíssimo CPC, o Código de Processo Civil, sobre esse assunto. Incumbe a advocacia pública, ou seja, cabe à advocacia pública, né? Na forma da lei, evidentemente, ou seja, nos termos que a lei definir, defender e promover os interesses públicos de quem? União, estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, de todos os entes federados, sem exceção, tá? Por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público, que integram a administração direta e indireta. Então, olha que legal. Quando qualquer entidade da administração pública, seja da administração direta ou seja da administração indireta, estiver litigando em um processo judicial, será representada por quem? Pela advocacia pública, tá? E perceba que tem advocacia pública para representar a União, Estados, Distrito Federal, município, ou seja, todos os entes federados, e seja da administração direta ou da administração indireta. Fechou? Beleza? Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. O Estado, e aqui Estado em sentido amplo, tá? Inclusive as entidades da administração indireta. E você está lembrado quais são as entidades da administração indireta? Lembra? Eu gosto de falar, né? Ou de trazer aquele mnemônico, vou até aumentar aqui, né? Fase, né? Por que fase? As entidades da administração indireta são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá bom? Então, seja para administração direta ou para administração indireta, nós temos a advocacia pública para representar, beleza? Agora, gente, antes da gente avançar aqui no CPC sobre o que diz, até porque o CPC é muito enxuto, tá? Sobre o que se trata em relação à advocacia pública, vamos trazer um pouco aqui o que a Constituição traz desse assunto, porque a Constituição ela trata da advocacia pública, e claro, especificamente, né, voltada para a área federal, né, para justamente ali para o âmbito federal, só que isso vai se aplicar também à ideia da representação no âmbito dos estados, só que a gente já vai ver aqui, já vai esmiuçar como é que se dá essa representação aqui no âmbito federal, tá bom? E lembrando, gente, quando nós temos aí, talvez você já viu por aí, né, concurso para as famosas procuradorias, né? Procuradoria do Estado de São Paulo, de Minas, do Rio, tá? Procuradoria, às vezes, de municípios, né? Concurso para ser procurador do município ou para ser, por exemplo, né, advogado da União. Então, são procuradores para que você exerça essa advocacia, tá bom? Agora, olha o que diz o artigo 131 da Constituição de 88. Olha aqui, gente. A Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa quem? A União, judicial e extrajudicialmente. Olha que legal. Eu estou mencionando aqui sempre processo judicial, mas antes mesmo de processo, por exemplo, para emitir um parecer jurídico, para fazer análise da juridicidade de algum ato, a Advocacia Geral da União vai atuar realmente como um advogado, né? Não só no ponto de vista do processo judicial, mas também do ponto de vista consultivo, né? Ou seja, extrajudicialmente, fora da justiça, né? Cabendo a quem? A AGU, né? Advocacia Geral da União, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, quem que presta assessoria jurídica, consultoria e representação judicial ao Poder Executivo Federal? A Advocacia Geral da União, beleza? Olha o que diz aqui, vamos passar aqui dispositivo por dispositivo, tá? Ainda na Constituição, tá bom? Olha o que diz o parágrafo 1º desse artigo 131 que a gente viu. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, tá? Que é de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, tá? Então, quem que vai chefiar
a Advocacia Geral da União, que vai ser realmente o AGU, né, o Advogado Geral da União. Quem chefiará essa instituição vai ser alguém que vai ser nomeado pelo presidente da República, tá? Dentre cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e de reputação ilibada, tá bom? Então, preenchendo esses requisitos, você está apto, né, ou elegível a se tornar, por exemplo, né, o Advogado-Geral da União, tá bom? Olha aqui, os parágrafos 2º e 3º tratam de disposições mais técnicas, mas é bom a gente saber, tá? Os ingressos nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata esse artigo, ou seja, Advocacia Geral da União, passear mediante concurso público de provas e títulos, tá? E olha aqui, quando você, né, evidentemente, né, tiver interesse em se tornar um advogado geral da União, né, ser um advogado da União, você vai ter que prestar um concurso público, tá? De provas e de títulos, né, ou seja, tanto das provas, seja de formas objetivas ou subjetivas também, mas também análise de títulos, né, currículo também, tá? É um concurso público, inclusive, bastante atrativo, né? Com remunerações interessantes, é um serviço também bem interessante, em regra, uma carreira valorizada, tá bom? E aqui uma disposição específica, gente. Olha aqui, o parágrafo 3º da Constituição previu que, quando tiver uma execução de dívida ativa tributária, a representação da União vai caber à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Isso aqui é o quê? É justamente um outro órgão da advocacia pública no âmbito federal, tá? Então, no âmbito federal, nós temos também uma outra classe aí de procuradores, de advogados, né, que vão representar a União quando se tratar de execuções fiscais, tá? De execuções tributárias, que vão ser procuradores da Fazenda Nacional, tá bom? Mas estão aqui seguindo a mesma lógica da advocacia pública, de representação, de assessoramento, tá? E consultoria para os órgãos ali a que se destinam, tá bom? Agora, meu povo, presta atenção numa coisa. Ainda na Constituição, tá? Os procuradores dos estados e Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então aqui a gente encontra a matriz, né, a origem constitucional das procuradorias estaduais, né? A própria Constituição deixa claro quem que vai fazer de fato, né, a representação judicial e até a consultoria jurídica, né, claro, né, do seu respectivo ente federado. As procuradorias de cada estado, né, gente? Você já deve ter visto aí, né, concurso para procurador do estado de Minas Gerais, do estado do Amazonas, Tocantins, Pará e por aí vai, tá? Essas procuradorias, ok? E boa parte dessas procuradorias, né, ainda tem, por exemplo, uma vantagem que atrai muita gente, que é a não proibição, né, de você exercer advocacia privada, né? Então você pode continuar como procurador e exercendo aí, né, a advocacia no âmbito privado também, tá? Agora, informações importantes. É evidente, né, que para que você ingresse nessa procuradoria, ou seja, nessa advocacia pública do Estado, né, dos entes federados, perceba que aqui está falando dos estados e do Distrito Federal, tá? De forma específica agora. Você vai ter que passar por um concurso público, né, de provas e títulos e que tem a participação da OAB em todas as fases. Por que a participação da OAB? A ideia da participação da OAB é que a OAB é uma instituição que tem missões constitucionais bastante relevantes, né, na própria estruturação do Estado, é que a participação da OAB promoveria maior lisura, promoveria, então, uma expectativa de que o concurso, então, além de ele respeitar a legalidade, ele fosse feito com maior zelo, com maior respeito aos direitos dos envolvidos, tá? Então a ideia de ter a participação da OAB é justamente isso aí, tá? Proteger a lisura, tá? A legalidade, a probidade do concurso público. E aí, conforme diz a Constituição, a participação da OAB tem que se dar em todas as fases do concurso público, tá bom? Tranquilo? Agora, e gente, como todo servidor público, né, a ideia é de que o procurador, né, de que o advogado público também tenha estabilidade. E é no prazo que eu sei que você já sabe, né? Olha aqui. Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias, tá bom? Então, olha aqui. Os advogados públicos vão deter, evidentemente, a estabilidade após aí 3 anos de efetivo exercício, tá bom? Claro, né? Uma vez que ele se torna estável, não é que ele nunca mais pode deixar o cargo, né? Evidentemente, por uma sentença judicial transitada em julgado, ou ainda, né, por uma avaliação periódica de desempenho, garantindo ampla defesa, evidentemente, ou um processo administrativo disciplinar, em que se garante ampla defesa, nesses 3 casos, mesmo servidor estável, tá? Como é o caso aqui do advogado público, ele pode acabar vindo aí a perder o seu cargo, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então. Agora, voltando para o nosso CPC, tá bom? Aqui estão algumas exposições muito importantes quando a gente fala sobre a advocacia pública, tá? E normalmente
Eu acredito que a maioria das questões de prova, quando se trata de advocacia pública, costuma focar nisso aqui que a gente vai mencionar aqui, tá? Por isso presta atenção. A ideia é bem simples, mas tem algumas exceções, né, algumas pegadinhas que se você não ficar de olho, você pode acabar fazendo confusão com coisa besta, tá? Olha o que vai dizer aqui pra gente o artigo 183. A União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja cotagem terá início a partir da intimação pessoal, tá? Olha aqui, meu povo. Vamos falar da regra geral, para depois a gente falar da exceção. Pensa bem, se você acha que você tem, se você é advogado, né? Se você acha que você lida com muitos processos, imagina com quantos processos lida a União. Eu não tenho um número agora, mas são certamente milhares, talvez até milhões, tá? Quantos processos lidam, por exemplo, o estado do Ceará ou o estado de São Paulo? Muitos processos, né? Provavelmente milhares de processos. Agora, com quantos processos lida, por exemplo, né, o município de Salvador, que é uma das maiores capitais do país, né? Uma das capitais mais populosas. Muita coisa, né? Agora, pensa comigo, com quantos processos lida o município de Saudade, né, que até onde eu sei é o menor município do país. Tem, salvo engano, menos de 1.000 habitantes, né, aqui em Minas Gerais, né, o município de Saudade. Município bem pequenininho. Provavelmente são muitos, não sei se milhares, mas também muitos processos, gente. Apesar da brincadeira aí com o município de Saudade, então se alguém aí, cidadão de Saudade, estiver vendo, gente, não é nenhum tipo de brincadeira pejorativa, não. Eu, particularmente, amo cidade pequena. Eu fui criado numa cidade que tem por volta de 10.000 habitantes, né, que é Gouveia, em Minas Gerais, e se eu pudesse, estaria morando lá, tá? Por questões profissionais eu tive que sair, mas pelo coração, se eu pudesse, eu estaria lá. Mas qual que é a ideia, gente? Os órgãos públicos, em regra, justamente por lidarem com uma coletividade muito grande, normalmente respondem a muitos processos. Então a regra é que eles detenham um prazo em dobro para todas as suas manifestações. Então, por exemplo, nós sabemos que o prazo para que alguém recorra e interponha um recurso de apelação em face de uma sentença é de 15 dias. Agora, imagine, por exemplo, quantas sentenças não são publicadas envolvendo a União e que a União precisa apelar, interpor um recurso de apelação. Quantas? Mensalmente, imagine. Inúmeras, né? Eu nem sei o número exato, deve ser muito, né? Deve não, certamente é um número muito grande, tá? Então, pensando nisso, não só a União, mas os órgãos públicos, de um modo geral, vão ter o prazo em dobro. Então, se o prazo para interpor um recurso de apelação é de 15 dias, a União vai ter qual prazo? 30 dias. Se o prazo para opor um recurso que se chama embargo de declaração é de 5 dias, a União vai ter quantos dias? 10 dias. Prazo em dobro, tá? Se a lei prevê um prazo de 10 dias, por exemplo, para se praticar um ato, a União, ou não só a União, o Estado, os DF, enfim, né, os órgãos públicos, os municípios, de um modo geral, vai ter qual prazo? 20 dias. Se o prazo era 10, passa-se para 20, tá? Essa é a ideia, ok? Então, regra geral é que o prazo para os órgãos públicos contam-se na forma dobrada, tá bom? Agora, além disso, eles têm também, no caso dos órgãos públicos, né, uma outra prerrogativa, um outro benefício que nós particulares, por exemplo, não temos, tá? Eles, né, no caso dos órgãos públicos, né, detêm a prerrogativa de serem intimados por meio de uma intimação pessoal. Como assim? Como que nós particulares, eu, por exemplo, como advogado, como é que eu sou intimado? O Poder Judiciário, por exemplo, em um processo, se quer me intimar de alguma coisa, publica-se ali aquela intimação num diário oficial. E nós aqui, advogados, nós temos um sistema, né, de consulta a esse diário que a gente recebe diariamente das intimações que são endereçadas a nós. Mas publica-se lá num diário oficial. Se eu fui descuidado, não percebi no dia, eu vou ser responsável por isso. Se eu comi música, o problema é meu. Agora, os órgãos públicos têm uma vantagem que eu não tenho. A intimação para eles não é simplesmente publicando no diário oficial. A intimação é pessoal. E como é que é essa intimação pessoal? Na época que os processos eram físicos, né, um caderninho, mandava-se literalmente ali os autos do processo lá para o órgão público. Então ele recebia nas mãos ali os autos do processo. E agora que hoje é eletrônico? O processo é feito por remessa ou meio eletrônico. Então é feita a intimação diretamente para ele, não para o diário oficial. É por meio eletrônico, mas diretamente ali para o órgão público, tá? Agora, fique atento aqui à exceção, que isso aqui é o que normalmente muita gente costuma cair, tá? Na pegadinha, olha aqui. Não, olha aqui, vou até grifar. Não se aplica o benefício da cotagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público, tá? Olha que coisa interessante. Se a própria lei, perceba aqui, eu falei de recurso de apelação. Quem pode interpor apelação? Qualquer pessoa, qualquer um que esteja litigando no processo, tá? Desde que atendido os requisitos da lei, é claro, né? Quem pode, por exemplo, apresentar uma contestação? Qualquer pessoa que seja réu no processo. Agora, se a lei prevê um prazo específico para o órgão público,
esse prazo não vai ser dobrado. Por quê? Presume-se que se aquele prazo ele é específico, não é prazo para qualquer pessoa, é um prazo que já está previsto em lei para o órgão público. Então presume-se que aquele prazo já foi escolhido ali de maneira razoável, considerando ali as necessidades do órgão público, tá? Exemplo, o Ministério Público, quando estiver litigando em um processo cível aí também, em regra, vai ter esse benefício do prazo em dobro. Mas, por exemplo, há vários prazos no Código de Processo Civil, por exemplo, ou prazos são específicos para o próprio Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público opinará em 30 dias. Então, se lá fala que o MP opinará em 30 dias, eu não vou contar 60. Então, quando a lei deixar claro, estabelecer um prazo qualquer específico para um órgão público, aquele prazo não será contado em dobro. Beleza? Então, cuidado que essa exceção costuma ser cobrada em prova. Fechou? Tranquilo? Agora, uma última disposição para a gente fechar aqui a ideia da advocacia pública. O membro da advocacia pública, a gente vai ser civil e regressivamente responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está sujeito à responsabilidade civil, ou seja, ser condenado a indenizar alguém caso cometa algum dano, tá? Caso provoque algum dano. E por que regressivamente? Porque quando um advogado público está atuando, se ele causar um dano a alguém, no fim das contas, ele estava ali representando algum órgão público, não é mesmo? Seja assessorando o Estado, o município, a União. Então quem vai ter a responsabilidade de indenizar aquele terceiro que foi lesado? O órgão público. Então o órgão público tem responsabilidade primária. Então se eu, como procurador de Minas Gerais, acabei causando ali dano a alguém por agir com dolo ou com fraude no exercício das minhas funções, quem vai ter que indenizar essa pessoa é o Estado de Minas Gerais. Posteriormente, o Estado de Minas Gerais vai cobrar de mim. E esse movimento do Estado cobrar de mim é chamado de uma ação regressiva ou de regresso. É o Estado dizendo, meu amigo, você agiu com dolo lá com o terceiro, mas eu tive que pagar. Então, já que eu tive que pagar, agora eu vou cobrar de você o dano que você me fez ter que indenizar. Tá bom? Beleza? Então, basicamente, gente, é isso que a gente encontra, tá? Quando a gente fala de advocacia pública, normalmente não, né? O CPC, de fato, ele é mais enxuto, tá bom? Entende-se que o que a gente precisa saber nesse momento é o que a gente já viu aqui, complementado com o que a gente tratou da Constituição, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Já sabe, né? Começar a responder questão. Ou questões, né? Porque são muitas. Vamos lá. Questão número 1, meu povo. Sobre a natureza da advocacia, segundo a Constituição e o CPC de 2015, é correto afirmar o quê? Letra A. Apenas a advocacia privada é considerada função essencial à justiça? Está certo, gente? Está errado, né? Não é só advocacia privada, não, tá? Então, essa letra A aqui está errada. Tá? Letra B. A advocacia pública ou privada é função essencial à justiça, sendo indispensável ao funcionamento da justiça e do processo. E aí, isso aqui está certo ou está errado, gente? Isso aqui está certo, né? Essa letra B aqui está correta. Beleza? Letra C. A advocacia pública não integra o rol de funções essenciais da justiça. Está errado, né? A gente viu que integra sim. D. A advocacia é considerada órgão do Poder Judiciário. Tá certo? Erradíssimo, né, gente? A advocacia privada não integra, né, nenhum dos poderes e a advocacia pública integra o executivo, tá? A qual ela está vinculada, tá bom? Então não integra o Poder Judiciário, não. É um erro gravíssimo dizer isso, tá bom? Gravíssimo mesmo. Letra E. A advocacia pública não possui qualquer relação com a realização da justiça, atuando apenas na esfera administrativa. Ora, a gente disse que é uma função essencial o quê? A justiça, né? Então, evidentemente, alternativa completamente errada aqui essa letra E. Bora para 2, meu povo. De acordo com o artigo 182 do CPC de 2015, incumbe a advocacia pública, letra A, defender exclusivamente interesses patrimoniais da União, não abrangendo estados, DF e municípios? Errado, né, gente? A gente viu que sim, que a advocacia pública se estende a todos os entes federados. B. Defender e promover os interesses públicos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios por meio da representação judicial das pessoas físicas que com eles contratam? Isso aqui tá certo ou tá errado? Errado, né, gente? Porque a advocacia pública não representa as pessoas físicas que contratam com a União, não. Representa os órgãos públicos, tá? C. Defender e promover os interesses públicos da União, Estados, DF e municípios por meio da representação judicial das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Perfeito. Corretíssimo, né? D. Apenas representar judicialmente pessoas jurídicas de direito privado? A gente já sabe que está errado, né? Da administração indireta? Não. Letra E. Atuar somente extrajudicialmente, cabendo a representação judicial ao Ministério Público.
E aí, meu povo? Errado, né, gente? O MP não representa judicialmente, não, tá bom? Olha aqui. À luz do artigo 131 da Constituição de 88, é correto afirmar sobre a Advocacia Geral da União. Letra A. A Advocacia Geral da União é órgão do Poder Judiciário, incumbindo fiscalização da atividade jurisdicional. Primeira coisa, né? Advocacia, membro do Judiciário? Isso é um equívoco gravíssimo, né? Letra B. A AGU é a instituição que representa a União apenas judicialmente, sendo vedada a atuação extrajudicial? Onde que tem essa vedação? Em canto nenhum, tá? Letra C. A AGU é a instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, e exerce atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Executivo nos termos da lei complementar. Correto, né? Foi o que a gente viu, né? Tá na Constituição. D. A AGU é uma instituição autônoma que representa a União e Estados em juízo cumulativamente? A AGU representando o Estado? Errado, né? E. A AGU exerce apenas a consultoria jurídica do Legislativo, sendo a representação judicial da União atribuída ao Ministério Público Federal? Primeiro, não faz essa consultoria, e segundo, o Ministério Público não representa nenhum poder, tá bom? Opa, acabei voltando, né? 4. Ainda sobre o artigo 131 da Constituição de 88, assinale a alternativa correta quanto ao advogado-geral da União. A. É escolhido pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 30 e sem exigência de formação jurídica. Primeira coisa, maiores de 30, a gente viu que é 35, né? E exige, né, de fato, conhecimento jurídico, né? B. É escolhido pelo Congresso Nacional dentre membros de carreira da AGU? É o Congresso que escolhe? Não, né? C. É escolhido pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Perfeito, né? Perceba que não fala aqui formação em direito ou graduação em direito, fala notável saber jurídico, tá? Então não é necessariamente graduação em direito, mas um saber jurídico notável, que quase sempre vem de alguém graduado, né, na área. D. É necessariamente Procurador-Geral da Fazenda Nacional que acumula os dois cargos? Pelo contrário, né? Letra E. É eleito pelos membros de carreira da AGU para mandato de 4 anos, permitida uma recondução? Nada a ver, a gente não viu nada disso, tá bom? 5. Nos termos do artigo 131 e 132 da Constituição de 88, é correto afirmar o quê? A. O ingresso nas carreiras da AGU e das Procuradorias dos Estados e DF independe de concurso público. É isso mesmo? Não, precisa de concurso público. B. O ingresso nas carreiras da AGU e Procuradorias dos Estados do DF far-se-á mediante concurso público de provas dispensados os títulos. A própria Constituição prevê que também vai ter fase de análise de títulos, né? Tá errado então. C. O ingresso nas carreiras da AGU far-se-á mediante concurso público de provas e títulos se o ingresso nas Procuradorias do Estado e DF não exige participação da OAB? Exige sim, né? Nas fases do concurso. D. O ingresso nas classes iniciais de carreira da AGU e Procuradores dos Estados e DF far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, sendo obrigatória a participação do OAB em todas as fases, no caso de Procuradores dos Estados e DF. Perfeito, foi o que a gente viu também, tá? Ou letra E, o ingresso nas carreiras da AGU e Procuradorias de Estados e DF pode ser por livre nomeação? Deixa o candidato possuir notável saber jurídico? Não, concurso público, tá bom? 6. Sobre o prazo processual em favor da Fazenda Pública, conforme artigo 183 do CPC 2015, assinale a correta. A. União, Estados, DF, municípios e autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro para todas as manifestações processuais em qualquer hipótese, inclusive quando houver prazo próprio fixado em lei especial? Não, né? Se tiver um prazo próprio, não é em dobro. B. A União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro apenas para apresentar contestação? Não, é em toda e qualquer manifestação, tá? C. A União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, salvo quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio por ente público? Perfeito, foi o que a gente acabou de ver, tá? E olha aqui, a D diz que apenas a União goza desse prazo em dobro, não os outros entes também. E a letra E, a Fazenda Pública não possui qualquer prazo diferenciado? A gente viu sim os prazos dobrados nos termos que a gente falou, tá bom? 7. Em relação à forma de intimação pessoal dos membros da Advocacia Pública, de acordo com o CPC de 2015, é correto afirmar o quê? A. A intimação pessoal dos membros da Advocacia Pública far-se-á exclusivamente por publicação em Diário da Justiça? Não, né? Publicação em Diário Oficial é para nós, réis particulares, né? Letra B. A intimação pessoal dos membros da Advocacia Pública far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Foi o que a gente viu, tá bom?
vão ter direito aí justamente a isso, ok? C. A intimação pessoal dos membros da advocacia pública é feita por carta registrada? Não, né? A gente não vê essa hipótese. D. A intimação pessoal dos membros da advocacia pública só é possível mediante mandado cumprido por oficial de justiça? Não vimos isso não, tá? O CPC 2015 não prevê forma específica de intimação? Prevê, né? Falou lá tanto da remessa ou por meio eletrônico direto, tá? Número 8. Quanto à responsabilidade do membro da advocacia pública, segundo o artigo 184 do CPC, a assinale é correta. A. O membro da advocacia pública é civil e regressivamente responsável sempre que perder uma ação judicial, independentemente de culpa ou dolo? Não, gente, ganhar ou perder o processo faz parte. B. O membro da advocacia pública não pode ser responsabilizado civilmente por seus atos praticados no exercício da função? Pode sim, na forma que a lei prevê. C. O membro da advocacia pública somente poderá ser responsabilizado administrativamente, nunca civilmente? A gente viu que pode ser civilmente responsável sim, tá? D. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções? Perfeito, foi o que a gente viu, tá? E o CPC não é silente, pelo contrário, ele regulamenta isso, beleza? Letra D de dado. 9. Vamos julgar o item em relação ao processo civil, hein? O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Foi o que a gente acabou de ver. Proposição? Correta, tá? De novo, vamos julgar o item. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal serão organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil nas fases iniciais. E aí, meu povo? Essa proposição aqui está errada. Por que errada? Porque a participação do OAB não vai ser somente nas fases iniciais, mas em todas as fases do concurso público, tá bom? Então não apenas nas fases iniciais, em todas as fases vai ter a participação aí da Ordem dos Advogados do Brasil nesses concursos públicos, tá bom? Beleza? Confira aqui o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!